Oi meninas! Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês um pouquinho do que Deus tá fazendo na minha vida. Obviamente é uma coisa assim muito bonita que tá acontecendo. Muitas vezes a gente não entende o que Deus tá fazendo, a gente não consegue ver o que Deus tá fazendo na nossa vida. Mas eu tenho certeza que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar a Deus, quanto mais você for fiel a Ele, mais você se entregar a Ele, mais Ele vai falar com você, mais Ele vai falar sobre a sua vida, mais Ele vai te contar sobre os planos que Ele tem pra você. Eu tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza disso, gente? Porque assim, Deus, Ele sabe exatamente o que você deseja no seu coração. Ele sabe exatamente o que você precisa, o que você quer, tá? Ele sabe muito bem dos sonhos que você tem no seu coração. Muitas vezes alguns planos, alguns sonhos não saem como a gente quer, porque não é da vontade de Deus, principalmente quando a gente tá com Deus. Quando a gente está conversando com Deus, quando a gente todos os dias busca Deus, os nossos planos, eles, quando são entregues a Deus, eles vão estar de acordo com a vontade de Deus, não somente com a nossa vontade, principalmente se você pede a vontade de Deus, sabe? Deus, ele não vai te dar nada para te frustrar, ele não vai te dar uma família para te causar dores. Eu nunca vi uma mulher, uma pessoa que pedisse para Deus algo bom e Deus fosse lá e desse algo que estragasse a vida dessa pessoa. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi, sinceramente. Se você viu, me conte, porque eu nunca vi. Gente, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Eu resolvi fazer um jejum com Deus, na presença de Deus, um jejum muito específico, tá? Eu não quero entrar em detalhes sobre esse tipo de jejum que eu estou fazendo, porém é um jejum entre mim e Deus, é algo assim que eu nunca havia feito, mas eu estou fazendo. Existe um limite de tempo para esse jejum acabar, e não são poucos dias, tá? Eu já vou falar aqui pra vocês que é muito tempo, então assim, nada também que vá me deixar, né, obviamente, cansada, fraca ou debilitada, enfim, né? Ou que acabe abalando muito a minha saúde, né? Até porque a gente tem que cuidar da gente também, né? Mas é algo que é viável aos olhos de Deus, viável à minha saúde também, então tá tudo certo, tá, gente? Enfim, eu tô nesse jejum, gente, e oração, muita oração. O que acontece? O que aconteceu, né? Nesses últimos dias, o começo, assim, gente, foi assim, ó, uma loucura, porque eu não sabia que seria tão difícil assim. Eu não imaginei que seria difícil. Realmente, eu estava, assim, ó, desesperada. Estava falando, meu Deus, eu tô morrendo de fome. Foi bem difícil no começo, não vou mentir, gente. Porém, nos outros dias, eu fui me acostumando e foi dando certo. Graças a Deus, hoje eu não sinto mais tanto aquela pressão, porque, gente, era uma pressão muito louca, assim, sabe? Eu olhava e falava, meu Deus, eu tô com tanta fome, Senhor. E eu tenho que ser muito leal a Deus, porque senão não vai dar certo, gente. Então, assim, é uma prova, assim, ó, bem... que eu não imaginei que ia me pegar e me pegou de verdade, gente. Assim, ó, foi um negócio, assim, bem sério, sabe? Não foi brincadeira, gente. Enfim, né? Pra quem diz que é fácil, molezinha, né? Pra mim, pelo menos, não foi. Foi bem difícil no começo. Porém, temos que, né, ser leais a Deus. Se não sermos leais a Deus, a quem vamos ser, né? Não seremos leais a mais ninguém. Enfim, gente, oração e tudo mais. E eu me peguei num dia que eu estava, assim, muito chateada. Eu estava, assim, muito triste. Eu estava falando assim pra Deus, poxa, não tá acontecendo nada. O primeiro dia de jejum, a única coisa que eu senti era fome. Segundo dia de jejum, mais fome ainda. Terceiro dia, mais fome ainda. Quarto dia, mais fome ainda. Eu acho que, gente, no sétimo ali, oitavo dia, eu fui diminuindo a minha fome. Mas, olha, eu ficava pensando assim, mas não tá acontecendo nada, Senhor. Sabe? Enfim, gente. Eu estava nesse dia muito chateada, muito triste. Falando assim pra Deus, nossa, Deus, o Senhor podia me mostrar um pouquinho do meu futuro. Porque eu quero saber o que o Senhor tem pra minha vida, eu quero saber, né? Por mais que não sejam os mesmos planos que o meu, mas eu quero saber o que o Senhor tem pra minha vida. E aí, gente, eu fiquei assim, nesse dia, eu tava assim, ó, eu tava chateada, eu tava triste, eu tava deprimida, sabe? Foi um dia, assim, bem chato, assim, pra mim, sabe? Porque eu não queria fazer nada, eu tava assim, sabe? Falando, nossa,
sabe? Queria tanto que Deus me mostrasse alguma coisa, falasse comigo, sabe? Enfim, gente. Eu orei nesse dia e tudo mais. Eu acabei ficando sem falar com algumas pessoas por um tempo, por conta das minhas orações e jejum e etc. E enfim, gente. Eu tenho 2 amigas que eu converso de vez em quando, assim, sabe? E eu não conto muito das coisas que eu quero para as pessoas. Eu não sou de falar o que eu desejo no meu coração para as pessoas. Eu não sou de falar sobre isso. Não sou de falar com ninguém sobre isso, na verdade. Então, gente, o que aconteceu? Uma das minhas amigas mandou mensagem e falou assim: como é que você tá? Você tá bem? Preciso falar com você e tudo mais. E aí eu não dei muita atenção, né? Porque eu tava naquele dia lá chateado, enfim, né? Aí, gente, olha só, né? Que loucura. Eu tive um sonho na semana, bem na semana que ela me mandou mensagem. Eu acabei nem conversando muito com ela, nem respondendo muito ela, né? E eu tive um sonho, gente. E eu sonhei muito, sabe? Que eu tava assim, eu via muito, foi muito real, foi muito específico, né? Que eu estava assim, sentada assim na garagem onde eu moro. Eu estava chorando muito, gente, muito, muito, muito mesmo. Eu tava chorando assim, desesperada. E aí eu via um pastor e ele vinha assim na minha frente, ele orava por mim. E aí eu não escutava muito o que ele falava, porque tava muito difícil de escutar ele. Mas aí ele falava assim pra mim: eu vejo que Deus tá me mostrando uma gravidez. E aí ele chamava outras pessoas pra orarem por mim. Ele falava assim: nós vamos orar por você. E aí eu escutava só isso, e ele orava por mim, e as outras pessoas oravam por mim também. Eu estava no chão sentada. Enfim, gente. Peguei, acordei, né, tudo mais. Bem na semana que eu tinha pedido pra Deus, pra que Deus mostrasse um pouquinho do meu futuro. E aí, gente, eu falei com a minha amiga. Ela me mandou mensagem e tudo mais. E aí eu respondi ela, né? Eu falei: eu tô bem, né? Quando eu tava realmente bem, eu falei: eu tô bem, tá tudo bem. E aí ela me falou que ela teve um sonho comigo. E, gente, eu não tinha contado ainda do meu sonho pra ela. E aí ela me contou que ela sonhou comigo, que ela me viu sentada no chão chorando e que ela via também uma menininha do meu lado. E, gente, eu fiquei assim emocionada quando ela me contou, né? Porque era muito parecido com o sonho que eu tinha, sabe? Foi muito parecido. Então ali eu já fiquei meio assim, né? Eu não quis duvidar, mas eu fiquei meio assim, aí eu acabei contando do meu sonho pra ela. Enfim, gente. Sei que eu passei o dia inteiro com esse negócio na minha cabeça. Falando assim pra Deus: por que que esse negócio tá na minha cabeça? Por que que esses sonhos estão na minha cabeça? São só sonhos, são apenas sonhos, né? Às vezes é uma coisa assim do nosso próprio inconsciente, né? Porque, né, muitas vezes a gente sonha com várias coisas, gente, né? Tem algumas coisas que não tem significado, outras realmente são coisas de Deus. Enfim, gente, e eu falando com Deus a tarde inteira. E aquele negócio me angustiando aqui dentro, e eu falando assim: Senhor, por que que eu tô desse jeito, sabe? Eu preciso falar com alguém. Eu tava assim, sabe? Eu tava muito, 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 muito angustiada, muito aflita. Eu falava: eu tenho que contar pra alguém sobre isso, porque eu preciso falar, né? E, enfim, passei a tarde com isso na minha cabeça. Chegou de noite, eu converso com a minha mãe muitas coisas, sabe? Então, a minha mãe chegou em casa e eu fui pegar umas coisas na geladeira e eu falei assim: eu acho que eu vou contar pra minha mãe sobre o que aconteceu, né? E aí, na hora, eu pensei assim de volta: mas eu não vou falar, por que que eu vou falar? Não tem nada demais ficar falando sobre isso. São só sonhos, são apenas sonhos na minha cabeça, né? E parecia que não me deixava aquilo lá, sabe? Aquilo não me largava de dentro de mim. Era como se eu tivesse que contar, porque não ia passar o que eu tava sentindo. Enfim, gente, fui conversar com ela, que obviamente é Deus que tá aqui dentro. O Espírito Santo incomoda muitas vezes a gente pra gente falar sobre certas coisas com as pessoas. Por isso que quando você se sentir angustiado sobre falar algo, fale, sabe? Porque Deus, ele vai sim mexer com nós, ele vai sim falar pra nós, conversar pra nós falar, então fale, seja lá o que tiver que falar. Aí, gente, por mais bobo que pareça ser, né? Porque pra mim era bobagem falar sobre isso. Fui falar, gente, com ela e contei pra ela que eu tive um sonho e tudo mais, e que a minha amiga sonhou comigo e veio falar comigo. E aí a minha mãe ficou me olhando assim, calada. E eu já comecei a ficar meio assim, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa tá pensando quando você conta um sonho assim, né? E aí, gente, a minha mãe contou
que ela teve um sonho naquele mesmo dia comigo. Ela disse que ela sonhou que eu tinha uma menina, que eu tinha uma filha. E, enfim, ela contou dos detalhes do quarto, enfim, contou muita coisa que ela viu no sonho. E aí, gente, me deu muita vontade de chorar, porque não foi só uma pessoa que veio falar. Primeiro eu tive o sonho, depois a minha amiga teve um sonho, e depois a minha mãe teve um sonho. Realmente foi na mesma semana, nos mesmos dias em que eu pedi para que Deus mostrasse um pouco do meu futuro para mim. Por mais que eu não tivesse entendendo naquele momento, a minha mãe foi a última pessoa a falar comigo sobre isso. E quando ela falou, eu realmente tive muita certeza de que era Deus, sabe? Porque não tem como explicar. Não existe explicação pra isso, sabe? E enfim, gente, quando ela me falou, eu meio que assim, ó, sabe? Toda aquela angústia, todo aquele negócio saiu de mim, sabe? E eu fiquei assim, calma, eu fiquei mais tranquila. Eu sabia que era Deus, porque todas as cartas que eu escrevi pra Deus, pedindo pra Deus, falando com Deus, o meu desejo sempre foi ter uma menina no meu coração, sempre, sempre, sempre. E enfim, gente, ele trouxe essas pessoas pra falarem comigo em um momento em que eu pedi pra ele. Então, realmente, foi muito rápido o agir de Deus, foi muito rápido Deus falando comigo, porque eu não imaginei que seria tão rápido. Foi muito rápido, sabe? Por isso, realmente vale muito a pena você jejuar, por mais difícil que seja. Vale muito a pena você orar todos os dias, por mais difícil que seja, porque nem todos os dias nós estamos fortes para orar, nem todos os dias, né? Porém, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Porque você sabe que você tá no caminho certo, você sabe que não tá fazendo nada de errado. Você sabe que você vai estar segura quando você faz isso. E, gente, eu me senti assim, ó, muito segura, sabe? Muito, muito segura, porque eu sabia quem tava falando comigo, sabe? Não era simplesmente só as pessoas, era Deus que tava falando comigo, era Deus que tava me contando o que lá na frente pode acontecer, sabe? Então, gente, se você tem desejos no seu coração, conte pra Deus. Se você quer ter certeza de que é o que Deus tem pra você, pergunte pra Ele. Peça pra Ele te mostrar, porque eu sei que Ele vai mostrar, assim como Ele mostrou pra mim, sabe? Ele vai mostrar pra você também, independente de como for, independente o que é, Ele vai te mostrar, eu tenho certeza. Ele não vai deixar você simplesmente abandonada, não vai te falar nada. Por isso que quanto mais a gente se achega a Deus, mais Ele se achega a nós. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais Ele se afasta de nós. Isso é notório, né? Isso é notável demais, gente. Assim como pessoas, né? Quanto mais a pessoa se afasta da gente, mais a gente vai se afastando da pessoa. Deus, Ele nunca se afasta de nós se afastamos dEle, sabe? E Ele tá sempre ali, sempre. Por isso que a palavra de Deus diz, se acheguem a mim. Se acheguem a mim, Ele escutará as suas orações. Gente, eu vou compartilhar com vocês depois de contar esse relato da minha vida que tá acontecendo, sabe? É um processo que tá acontecendo na minha vida e eu tenho certeza que tá acontecendo vários processos na sua vida que talvez você nem entenda agora, né? Porém, eu tenho certeza que se você perguntar pra Deus, Ele nunca vai deixar de falar com você sobre isso. Principalmente se você estiver fazendo aquilo que é bom aos olhos dEle, aquilo que agrada a Ele. Ele tá vendo quão difícil é se esforçar, tentar, porém Ele não te deixa sozinho. Eu vou ler pra vocês, tá? Tá lá em Salmos, capítulo 33, tá? É o versículo 13. Fala assim, gente. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém. Gente, olha só, né? Agora a gente sabe e entende quem que está olhando por mim e por você. Quem está olhando o seu coração, quem está olhando os seus planos, quem sabe do seu íntimo é só Deus. Não existe outra pessoa, sabe? Não existe ninguém que saiba dos seus planos, do seu coração, ninguém que saiba os seus desejos, apenas Deus. Deus é o único que conhece você, sabe? Por isso,
entregue o seu caminho para Jesus, entregue os seus planos, entregue o seu futuro para Jesus, que eu tenho certeza que Ele vai realizar o melhor para você, Ele vai dar o melhor para você, sabe? Eu mesmo com medo, mesmo sem entender, tentando confiar, aprendendo a confiar, gente, mesmo assim, eu olhei e falei assim, eu cansei, Jesus, eu quero falar contigo, eu quero ouvir você, eu quero saber sobre a minha vida. Porque muitas vezes a gente olha tantas pessoas conseguindo, realizando os sonhos, e a gente olha pra nós muitas vezes e diz, poxa, por que não tá acontecendo comigo, né? Porque nós temos que estar confiando em Deus. Se a gente não confia em Deus, a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos, sabe? Deus, Ele pode fazer todas as coisas novas agora. Então, confie em Deus também, assim como eu tô tentando, como eu estou aprendendo. Não é fácil confiar. Ninguém deu uma fórmula de como confiar em Deus. Ninguém deu uma fórmula de como confiar em um ser que a gente não consegue ver. Ninguém nos ensinou a fazer isso. A gente apenas tem que fazer por fazer. Por isso, quão maravilhoso é aquelas pessoas que confiam no Senhor, sabe? Sem ver milagres, sem ver promessas, sem ver nada, elas apenas confiam em Deus. Mas existem outras que precisam ver milagres, existem outras que precisam ver Deus falar com elas. E é assim, gente, é normal. Aos olhos de Deus é tudo normal essas coisas, sabe? Nós que somos pessoas é que ficamos julgando e falando, criticando. Porém, para Deus tudo isso é normal. Ele entende o processo de cada pessoa, ele entende que você talvez confie de uma forma, eu confio de outra, ele entende, ele sabe exatamente como que nós confiamos nele. Por isso ele sempre vai nos levar para o melhor lugar. Ele sempre vai nos mostrar, ele sempre vai falar conosco. Porém, a gente tem que estar perto dele, a gente tem que tentar ao máximo, se esforçar ao máximo para estar sempre do lado dele, sempre falando com ele, para que ele possa nos levar para o melhor lugar, para que ele possa sempre nos guiar para o melhor caminho. E se você fizer isso que eu tô te falando, eu tenho certeza que o seu futuro, ele não vai ser simplesmente um futuro normal, ele vai ser um futuro cheio da vontade de Deus, ele vai ser um futuro eterno. Não só aqui na terra, gente, mas também lá onde ele quer te levar, aonde é a morada, onde é a casa de verdade, sabe? Porque o nosso lugar não é aqui na terra, o nosso lugar é no céu, do lado dele, sabe? Ele não quer te dar só a eternidade aqui na terra com coisas maravilhosas e coisas lindas, mas ele também quer dar para sua alma, para sua vida, um aconchego, sabe? Nós não queremos estar perdidos sem ninguém. Por isso, lembre-se que Deus está olhando por você, Ele não te abandonou, sabe? Independente do que aconteceu na sua história, independente do que você fez, Ele tá aqui para te perdoar, Ele tá aqui para te ajudar, para se levantar de novo, Ele tá aqui para te mostrar que existe sim uma chance para sua vida, existe sim um novo futuro para sua vida. Basta você continuar olhando para Ele. Não deixe de olhar para Jesus, independente de tudo que estiver acontecendo. Ah, eu tenho problema com meu marido, filho e etc. Não importa, tudo isso é pequeno aos olhos de Deus, se você olhar para Jesus. Olhe para Jesus, deixe essas coisas de lado, só olhe para Ele. Enquanto você estiver olhando para Ele, nada mais vai conseguir te parar, nada mais vai te abalar. É só isso que eu tenho para te falar, nada vai conseguir te parar, ninguém vai te parar. Você vai continuar, independente do que estiver acontecendo. Muitas vezes você vai olhar assim no caminho e vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu não era desse jeito. Você vai olhar e vai falar isso. Eu não era assim, o que tá acontecendo? E aí você vai saber que era Deus. Você vai saber que é Deus que tá fazendo isso. Gente, eu não sei explicar, porque comigo é assim. Eu não imaginaria que eu estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Eu nunca passou pela minha cabeça, gente. Nunca passou pela minha cabeça estar perguntando sobre o meu futuro pra Deus, sabe? Nunca passou pela minha cabeça, sabe? Nunca, nunca, nunca. E olha só. E teve dias que eu parei e olhei e falei assim pra Deus, Senhor, eu nem sei como que eu tô conseguindo continuar, porque eu sempre fui de continuar o negócio e sair fora, e abandonar o barco. Falar assim, ó, pra mim deu, sabe, eu não quero mais. Já fazia bico, já não queria mais. E agora, gente, o que tá acontecendo, eu sinceramente não sei explicar. Sinceramente, eu só tenho a dizer que é Deus, porque
Não existe mais ninguém pra me impulsionar pra frente. Não existe mais ninguém pra me levantar e falar assim, tu tem que fazer isso. Simplesmente eu faço porque eu tenho que fazer. Como que tá acontecendo? Não sei. Isso aí é coisa de Deus, porque eu sinceramente não sei, tá? Mas é isso, meninas. Espero que vocês continuem buscando a Deus, continuem nas promessas dele, ouvindo ele, esperando por ele. Seja de dia, seja de noite, seja de manhã. Espere por aquele que nos chamou. Aquele que quer que estejamos preparadas e prontos para a volta dele, para o começo com ele. Sabe? Esteja pronta, esteja atenta, seja uma mulher que está atenta à voz de Deus, que está atenta ao que ele tem para sua vida, porque Deus ele quer transformar mulheres, ele quer que nós sejamos mulheres para viver a vida que ele tem para nós, que é a melhor possível, sabe? Ele não quer simplesmente que você seja uma menina aí de qualquer jeito, sabe? Ele quer que você tenha um futuro lindo. Deus, ele ama a família, gente. Ele ama as pessoas que têm família, as pessoas que se dedicam às suas famílias. Ele ama isso. Isso é eterno, gente. Isso tá na Bíblia, sabe? E quantas pessoas a gente vê se separando, se divorciando, fazendo de qualquer jeito. E não é assim que Deus quer que nós façamos, sabe? Por isso, lembre que Deus tá vendo o que você tá passando e o que você tá sentindo. Ele nunca, nunca vai te abandonar, tá bom? Fique com Deus.